Galera, boa noite a todos, todas e todes. Para quem não me conhece, eu sou Diosvaldo Filho, estou aí atuando, né, com o coletivo Ela desde o seu surgimento. Entrei como voluntário, depois as meninas me abraçaram dentro dessa ciranda, né, então estou muito feliz, né, de estar atuando juntamente com as meninas. E hoje a gente está, né, em uma discussão que a gente vai finalizar o nosso primeiro eixo dessa formação, né? Como eu falei no início, a gente está iniciando agora 10 minutinhos atrasado, né, mas em respeito também às pessoas que chegaram no horário, né, e pedir para que vocês comentem com seus coleguinhas, né, e reafirmem esse compromisso com o horário que é importantíssimo para todos nós, certo? Então, hoje a gente vai falar bastante aqui sobre fotografia, né? A gente gosta muito dessa ciranda, né? A gente gosta muito que haja uma troca, né? Que vocês, alunos, possam questionar, né? Até porque acho que nas aulas a gente assiste assim e vê que está tudo lindo, maravilhoso, mas às vezes fica assim algumas lacunas, algumas dúvidas, e esse, né, é o momento para a gente tirar todas essas dúvidas, né? Então, é um prazer, né, estar aqui mediando essa roda, né, sobre um tema que é tão fascinante e tão importante para todos nós, né? A fotografia por si só, ela já é uma poderosa ferramenta de comunicação e de expressão, né? E aí, parafraseando, né, uma frase que Jean usa em suas aulas, né, que a fotografia, ela é também uma ferramenta de luta social, né? Ela nos permite capturar momentos, contar história e transmitir emoções, e também, né, caso a gente consiga dar conta nesse pequeno tempo que a gente tem, falar também sobre o tratamento de imagens que, por sua vez, ele amplia, né, as possibilidades, né, criativas e técnicas, permitindo assim que as fotografias elas se tornem ainda mais impactantes, né? Então, eu vou agora ler um pouquinho, né, do que é o Ilham de Jean, né, e logo após passar a fala para ele, para a gente começar esse diálogo, né? Então, Djan é um jovem negro, lençoense, chapadeiro, produtor audiovisual e fotógrafo com uma trajetória inspiradora. Ele possui formação em licenciatura em História, é pós-graduado em Africanidades e Cultura Afro-Brasileira e atualmente é mestrando em Ciências Ambientais pela UFES. Sua jornada na fotografia começou em 2011, com a formação pelo Senac Lençóis, e desde então ele tem participado ativamente em oficinas de fotografia, audiovisual, artes gráficas e inclusão digital no Ponto de Cultura Grãos e Luz e Griot. Desde 2015, o Ilham tem colaborado em projetos autorais e coproduções com ONGs, destacando-se como gestor das oficinas de audiovisual do Ponto de Cultura. Ele também fundou a TV Griot, uma TV comunitária que promove a expressão, visibilidade e transformação da comunidade, valorizando sua identidade e ancestralidade local. A missão da TV Griot é elaborar e compartilhar conhecimento, defendendo os direitos humanos e a cidadania, e incentivar a participação comunitária na produção de conteúdo e na construção de redes
democráticas. Seja bem-vindo, Willa Midjan. Estamos ansiosos aí para ouvir as suas experiências e conhecimentos sobre fotografia. E aí, como combinamos contigo, né, nós temos de 10 a 15 minutinhos aí para você falar sobre a temática, certinho? E aí, combinar com a galera, né? E aí, pedimos a todos os demais que assim que Dijan falar, né, que quem queira, né, falar ou fazer alguma pergunta, podem colocar no chat ou levantar a mãozinha, que a gente vai fazendo aí essa roda de conversa. Cheguei agora, eu cheguei. Cheguei agora, cheguei agora, eu cheguei. Cheguei agora, peça a benção aos mais velhos e a quem chegou agora. Essa é a minha cantiga de benção, né, e permissão para estar aqui hoje, né, compartilhando com vocês nessa roda de saberes. Queria agradecer de Oswaldo, né? Geralmente na pedagogia griot a gente aprende muito a afirmar a nossa identidade e a gente falar sobre a gente. E a gente ouvir o outro falando, né, sobre a gente é diferente. A gente tem uma prática aqui que é a louvação griot, que é justamente isso, né? É o contador de história, a contadora de história, louvar a história daquela pessoa, né? E foi o que Diosaldo fez aqui. E aí a gente começa a refletir, corre que a gente faz, né? Eu sou Willam Dejan, o nome é complicado, mas o apelido é Jan. Sou lençoense, né, de nascença. Na verdade, eu nasci em Ceabra, mas essa parte da minha história eu não conto muito, não. Mas foi só um dia, no outro dia eu já estava em Lençóis e tive esse privilégio de crescer aqui em Lençóis. É, primeira vez quando eu comecei a revisitar, né, a minha história com a fotografia, eu comecei a perceber que quando eu era criança, ali meus 7, 8 anos, minha mãe tinha aquelas máquinas de filme, né? Que é aquelas máquinas compactas. E eu sempre pegava aquela máquina e ficava queimando o sino de minha mãe, né? Aí tinha ali uma possibilidade de tirar 30, 36 fotos ali, e eu usava uma boa parte. Quando ela ia revelar, boa parte descartava. Então eu percebi que eu sempre gostei de fotografia, né? Desde mais novo. E fui crescendo. Aí já 2010, 2009, na verdade ali 2008, 2009 eu tinha essa faixa de 10, 12 anos. A gente começou a fazer um projeto, eu e uns amigos meus, Natália, Rafael, Natalício e Toco. Na época eu estava querendo descobrir as religiões, né, que tinha aqui na cidade, que minha mãe queria me batizar na igreja católica e eu não queria, não, achava que eu era muito novo para ter alguma religião. E nessa de buscar, né, as religiões que tinha aqui, a gente começou a pesquisar sobre o Jare. O Jare é uma religião de matriz africana, né, exclusiva da Chapada e bem forte aqui em Lençóis. E aí a gente, pô, bora fazer um livro sobre o Jare. A gente percebeu que o Jare era exclusivo daqui, bora fazer um livro. Todo mundo novo, mais velho na época tinha 16, 17 anos. E coletamos muito material de entrevistas, cantigas. E nesse projeto eu já estava fazendo a parte de captura de imagem, de fotografia e a parte de vídeo. Minha mãe tinha outra câmera, uma câmera digital, e eu levava essa câmera para fazer a parte visual. Então eu consegui conectar duas coisas que na época, né, que foi essa conexão, essa conexão com minha identidade, com minha ancestralidade. Cada entrevista que eu fazia com a mãe de santo, com o pai de santo, com a mais velha, né, do Jare, eu estava escutando a história dela e ao mesmo tempo escutando a minha história. Aí eu comecei a me conhecer mais e também despertar também esse gosto, né, por essa arte que é a fotografia e o audiovisual. Aí logo em seguida eu comecei a fazer parte do programa de formação de jovens, né, da Associação Grãos de Luz,
onde se trabalha com a pedagogia griot, que visa, né, esse fortalecimento da identidade e da ancestralidade. E é, a pedagogia griot tem várias formas, né, da gente contar a história. Então, você tem o griot, você tem esse contador de história através da oralidade, e a gente tem as áreas artísticas, né, que a gente também conta história. Então, na época, a gente tinha oficinas de teatro, música, dança, audiovisual, arte gráfica. Aí eu comecei na oficina de arte gráfica com o Márcio Piau lá em 2012. E aí permaneci em arte gráfica por um tempo, até 2 anos, até 2014. E aí em 2014 eu vi uma vinheta que a turma do audiovisual tinha feito. Eu falei, pô, eu já sei fazer agora imagem estática, massa, agora eu quero dar movimento às minhas artes. Aí eu pulei para a oficina de audiovisual em 2014. Aí fiz minha formação em 2014, a 2016. Em 2016 já comecei a fazer monitoria, né, das oficinas com o Luiz, né? Foi meu professor. E já em 2017 eu já assumi a coordenação, né, das oficinas de audiovisual e pude colaborar e ajudar a formar mais jovens, né? A maioria mulheres negras daqui da cidade de Lençóis, a se formar tanto na fotografia e no audiovisual. E durante esse processo a gente criou uma web TV e cineclube de jovens de Lençóis aqui, né, que é a TV Griot, onde a gente pegava essas histórias, né, nossas histórias, as histórias que não são contadas no livro de história, que não é contada na escola, e a gente começou a produzir filmes, né, sobre essas histórias, curtas-metragens, e levando a nossa história através do audiovisual como um material didático para as escolas. Então, o Grãos é um ponto de cultura que trabalha com cultura e educação. Então, tudo que a gente produz vira material didático, né? E a gente leva para as escolas, fazer processo de formação de professores e dos próprios estudantes. Então, eu saí do ensino médio, eu não sabia o que eu queria ser da vida, né? Quem tem isso, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E a gente sai com a pressão, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser alguém na vida. E aí no Grande eu descobri que eu já era alguém na vida, eu não precisava fazer nada, que eu já era alguém na vida, e que isso não definia, né, eu estar numa faculdade ou não estar numa faculdade para eu ser alguém. E eu tinha duas coisas que eu sabia que eu não queria ser. Numa coisa específica, né? Minha turma do ensino médio, do ensino fundamental também, era uma turma muito muito para frente assim, e eu vi o trabalho que os professores tinham com a gente, o trabalho que a gente dava para os professores. Então eu tinha certeza que eu não queria ser professor, porque o que os meus professores passavam, eu não queria passar. Então eu não sabia o que eu queria ser, mas eu tinha certeza que eu não queria ser professor. E aqui no Grãos eu fui desafiado a facilitar a oficina de inclusão digital para crianças. Então era outra coisa que eu também não gostava muito, era criança. Então juntou os dois, que era ser professor e criança. E quando eu me vi, eu me descobri educador e foi uma das melhores coisas, assim. Eu recordo que eu tinha um menino os meninos de 11, 12 anos, eu peguei a turma, assim, que era só os pimentas, assim, e tinha um menino que era a liderança, assim, da turma, a liderança da bagunça. E certo dia eu peguei, menina tentando você conseguir dar aula, eu reproduzi o que eu aprendi na escola, né? Pedi para o menino ser retirado da sala. Depois a coordenadora pedagógica Lília chegou com o menino assim debaixo do braço. Ô professor, deixa ele continuar a aula, tal, não sei o quê. Eu fiquei assim, por passando por cima da hora do professor, já fiquei chateado. Aí terminou a aula, eu fui conversar com Lília, né? Aí ela trouxe uma coisa que me refletiu, que eu acho que é um grande marco na minha formação enquanto educador, que ela trouxe que a maioria dos meninos, né, que quem tava atendendo, são os meninos que são colocados para fora dos espaços sociais, são colocados para fora da sala de aula, e o Grãos era um lugar diferente, era um lugar da gente acolher esses meninos, né? E aí eu comecei a estudar mais. Como é que eu vou conseguir dar aula para essa turma?
E aí eu fiz ao contrário, ao invés eu percebi que ele era a liderança da turma, ao invés de eu ficar, né, nesse embate com ele, que eles na época eram 15, eu continuo sendo um, né? Mas não sou só. Aí eu comecei a trazer esse menino pra minha confiança, né? Então, tipo, eu saía na hora de fazer a chamada, quem fazia a chamada, ele era responsável por fazer a chamada. Se eu saísse da sala, quem era responsável por manter a ordem era ele. Então a gente criou uma relação muito forte. E a partir do momento que eu criei essa relação de confiança, né, entre eu e ele, então eu tinha o líder da turma comigo e todas as aulas fluíram. E eu me apaixonei pela área da educação e logo em seguida comecei a dar aula também em audiovisual, aula de história no curso preparatório pro Enem aqui. Enfim, e aí, voltando, né, um pouco... Ô, Deus, você vai dando limite, viu? Porque eu, quando começo, eu vou embora e vai, fala. Contador de história não tem limite, não. Pode continuar, fica à vontade, já. Mas... E, enfim, a gente vai ter esse momento, né, do bate-papo. Eu tô contando aqui um pouco da minha história e minha relação com a fotografia, mas as dúvidas, né, que vocês tiveram durante as aulas, vocês podem trazer e a gente foca também nas dúvidas. Mas teve um momento que eu decidi em minha vida que eu queria trabalhar com fotografia e eu quero ser fotógrafo. Mas era um fotógrafo que não tinha câmera, né? Então isso sempre foi uma questão. E aí eu comecei a pensar, né? Naquela época minha mãe tava, minha mãe é professora, tava grávida, né, da minha irmã, Zayla. E eu falei, comecei a pesquisar, que eu achei, conversando com a Sony, né, que a Sony é um grande fotógrafo daqui de Lençóis, uma referência para mim na fotografia. Eu cresci na mesma rua que ele, ele é mais velho que eu, né? E aí eu, pesquisando com a Sony, eu achei uma câmera, que era a câmera que eu queria. Eu falei, essa aqui é a minha câmera. E aí, naquela época, era uma Canon T3i. E aí minha câmera estava guardada, sob segurança, na loja, com várias seguranças, e todo dia eu abria lá o Mercado Livre e via minha câmera lá, para ver se ela estava no lugar onde eu deixei. E eu falei, massa, como é que eu vou comprar uma câmera? Tinha 16 anos, minha mãe não tinha condição de me dar uma câmera, mas eu sabia que aquela era a minha câmera. Aí eu lembrei de uma receita que uma tia minha, que era professora também, né, já falecida, passou quando eu estava na sexta série, que era uma receita de sorvete americano. E aí eu achei essa receita num desses cadernos perdidos. E aí negociei com minha mãe, né? Pedi para minha mãe me dar o primeiro material para eu fazer o sorvete americano, as pazinhas, as embalagens, o isopor e tal. Falei, vou vender sorvete americano na ida no intervalo da escola e vou juntar dinheiro para comprar a câmera. Comecei a fazer o sorvete. E o único horário que eu tinha livre era era madrugada, era o horário que eu fazia. De manhã eu estava no Grãos e à tarde eu estava na escola. E o Grãos tinha uma bolsa de estudo na época, né? Logo no início, a bolsa inicial era R$ 100. Eu, como já estava muito vivendo assim o Grãos, eu ganhava 130. A minha bolsa inicial foi 130. Aí eu tinha meta. R$ 30 é o que eu vou gastar no mês, R$ 100 eu vou juntar para a câmera, mais o sorvete. Saía com um caderninho, menos um, eu sabia quanto sorvete eu tinha que vender. Mas dava um trabalho fazer sorvete americano, quem já fez sabe. Aí minha mãe me ensinou a fazer mousse de maracujá. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa aqui. Botou maracujá, botou leite condensado, aí quando bateu o negócio, tá pronto. E eu pronto, comecei a vender no mesmo preço do sorvete americano, que dava mais trabalho, então aumentou meu lucro. E continuei vendendo. Isso foi um ano nessa brincadeira, todo o trabalho que eu fazia extra, eu juntava para a câmera. O Grão sempre recebe grupos, né, fazendo de universidade, fazendo intercâmbio para conhecer a pedagogia griot, e recebe grupos estrangeiros. Aí eu conheci uma jovem, né, que veio para cá, a gente começou a chamar ela, como ela não falava muito português, ela ficava só no legal, no Joia, a gente começou a chamar ela de Joia. Até hoje eu chamo ela de Joia. E Joia voltou para os Estados Unidos e estava voltando para o Brasil. Na época o dólar estava 2,25, eu estava achando muito caro, que o dólar ficava 1,89, R$ 2 no máximo. E Joia comprou essa câmera para mim lá nos Estados Unidos, para eu pagar ela aqui. Então eu consegui pagar na época muito, muito mais barato. E aí foi minha primeira câmera, 2014.
E aí veio outra questão, colocaram para mim que para ser fotógrafo ou trabalhar com audiovisual, eu tinha que sair de Lençóis. Você tem que sair do interior, você tem que ir para cidade grande, porque o interior não tem mercado. E minha visão na época foi diferente. Falei, pô, se não tem mercado, então significa que não tem concorrência, né? Se não tem mercado, a gente cria. Aí eu comecei a fazer os primeiros eventos. Eu lembro, o primeiro trabalho que eu fiz foi um casamento, cobertura de um casamento. Na época eu cobrei, eu cheguei nem saber quanto cobrar. Eu falei, não, assim, aí, sei lá, alguém 30, R$ 50, quando terminar a gente vê. Aí eu aprendi que R$ 50 eu não cobro para fazer, para fazer serviço, não, que eu tive um trabalho gigantesco, mas foi a experiência. Aí comecei a fazer aniversário, casamento, evento, ensaio fotográfico, fazendo fotografias que eu gosto de fazer, fotografias de natureza, é, a cultura identitária de Lençóis. E comecei a virar uma referência, né, dentro do município. E acabou que criou esse mercado em lençóis de fotografia e audiovisual. Então, hoje, essas meninas, né, que participaram dessa formação junto comigo aqui no Grãos, hoje faz serviços, né, de fotografia, de audiovisual, é, aqui dentro da Chapada, né, como um todo. E essa é mais ou menos um pouquinho assim, né, da minha história com o rolê da fotografia. Quando a gente fala de equipamento, eu sempre trago isso, né, que o principal equipamento é a gente, é o ser humano, é a sensibilidade do nosso olhar, é como a gente vê o mundo e como a gente transmite, né, essa nossa visão pro outro. Então, fotografia e audiovisual para mim é expressão de sentimento, é uma forma de expressão de sentimento. Você pode expressar através do teatro, da dança. Eu expresso de várias formas, mas uma das formas que eu gosto muito é a fotografia, é o audiovisual. Aí eu vou dar um ponto aqui, porque senão a gente vai longe. Maravilha, Jean. Nessa introdução, porque é isso, nessa introdução eu fiz 3 comentários aqui que eu achei assim muito muito bacana, né? Primeiramente dizer que se a irmã Gilzinha, e aí você conhece essa performática da professora Gislene, se a irmã Gilzinha tivesse aqui, ela dizia que você é o terror do capitalismo. Então, essa questão, né, de nós jovens sonhadores que queremos, né, conquistar aí e esse um lugar no audiovisual que é muito caro, né? E aí conquistar os nossos equipamentos é uma coisa também muito que dá muito muito trabalho mesmo, assim, sabe? E ver você contando, né, essa sua trajetória aí de captar recursos para conseguir esse material, eu fiquei aqui imaginando o quanto que no nosso coletivo, né, a gente também compartilha desse mesmo sentimento, né, do menino da cisterna que vendia geladinho de porta em porta, da menina da cutia que vendia Avon, né, e aí a gente precisa colocar isso sim no nosso discurso, né, porque tudo isso faz parte, inclusive, da nossa própria construção identitária também, né? E aí, com relação a essa questão da identidade, eu também fiz aqui um comentário, né? Escrevi um comentário aqui dessa proximidade que a metodologia Griot tem das pesquisas que nós, do coletivo, também, né, somos atuantes, que é na área da Educom, né, e como a fotografia, ela pode contar história, né, e aí contar história e mostrar para todo mundo o que é que nós somos, né, de onde nós viemos e o que é que nós queremos contar de história. Não pegar somente as fotografias que já existem por aí e dizer, e achar que está tudo certo, mas de nós, onde nós estamos, seja na roça ou na cidade, né, da gente utilizar dessa ferramenta tão poderosa assim para
contar as nossas histórias. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Podemos continuar com o papo. Pronto, Carol levantou a mãozinha aqui. É importante que nossos alunos façam perguntas sobre as aulas, viu, galera? Se tiverem alguma dúvida, esse é o momento. Eu falo que não vou falar, porque comissão eu quero falar. Mas eu vou ficar quieta. Primeiro, eu achei incrível o que Dian colocou, e Dian também complementou no final, que é sobre essa percepção de a gente sempre estar sendo jogado para sair da Chapada. Não, você tem que ir para São Paulo, não, você tem que ir para Salvador, não, você tem que ir para qualquer lugar, menos continuar aqui. E quando a gente vai para os locais turísticos, como Lençóis, Palmeiras, a gente vê o movimento oposto, muita gente vindo de fora para cá. E a gente não consegue justificar como é que tem tanta gente vindo para cá trabalhar e a gente tem que sair. E dizer falar isso é algo que fica de reflexão. Outra coisa interessante, porque ninguém perguntou nada, mas eu vou deixar aqui, pessoal, que teve uma atividade. Na aula de Jean tem uma atividade, que é tirar foto em longa exposição para você ir testando as capacidades do seu celular. Até agora, só uma colega enviou essas fotos. Eu estou esperando no grupo as outras fotos, gente. Eu acho que é um exercício bom para a gente pegar o celular e fazer e utilizar a arte como lazer, a fotografia como arte, como lazer, como experimentação também. E é isso. Vou voltar a ficar quietinha agora. Pronto, Rose, obrigado pela sua fala. Importante, né, lembrar também dessa atividade. E o Gustavo está aqui dizendo que não sabia da atividade, e aí você vai ter que assistir a aula todinha, prestar atenção em tudo, porque a atividade vai estar bem bonitinha lá, viu? Bom, vamos lá. Jean, eu gosto muito, assim, da experiência da TV Griot, né? E aí eu separei uma perguntinha aqui, que está assim, né? A TV Griot tem uma missão muito interessante de promover a expressão e visibilidade da comunidade. Como a fotografia e o audiovisual têm contribuído para alcançar esses objetivos, especialmente no contexto da defesa dos direitos humanos e cidadania? Eu botei um microfone aqui, tá dando para ouvir de boi? Tá sim. Massa. Então, a gente parte de um princípio, né? Eu acho que o que Carol falou é muito interessante, né? A gente vê esse fluxo, né? Tentando tirar a gente do nosso território e as pessoas que estão na cidade grande, que já pegou outra visão e tem outro poder aquisitivo, querendo vir para a tranquilidade da Chapada, tomar seu banho de cachoeira e ficar aqui de boa, e a gente tem que enfrentar a Babilônia lá fora de acordar 4 horas da manhã, trânsito, insegurança e esses rolês de cidade grande, né? E aqui, né, Lençóis, falando Lençóis de Chapada de forma geral, os atrativos naturais, os cenários que aqui tem, atrai muitas produções, né? Então, são produções de novelas, filmes, videoclipe, todos são rodados aqui. E é muito esse olhar de fora, contando a história da Chapada, contando, de certa forma, a nossa história. E a TV Griot parte desse princípio, né, que a gente pode ser produto. A gente pode ser o produto daquele filme, mas a gente pode ser o produto e a gente pode ser o produtor dessa história. Então a gente parte do princípio que ninguém é melhor que a gente para contar a nossa própria história. Então, quando a gente tem as oficinas em audiovisual, que a gente começa a fazer esse processo de produção, nessa perspectiva, é uma jovem da comunidade, é uma jovem quilombola, que ela vai para sua comunidade e vai contar a história dela
a partir do ponto de vista e da vivência dela. Então, a gente transforma o audiovisual, né, nessa ferramenta de transformação social, nessa ferramenta de luta, né? Então, de 2014 para cá, a gente já teve várias produções com questões questões locais aqui de conflito relacionada à questão da educação, a faltas de acesso que as comunidades aqui estavam tendo, a questão de violência de várias naturezas, né? E isso, né, ainda mais hoje com esse mundo tão digital, a gente consegue trazer uma visibilidade e um olhar, né, do poder público, né, para aquelas questões da própria sociedade, porque a gente vive na Chapada muito fragmentado, e essa fragmentação do território, ela não é por acaso, é fragmentação intencional. Então, tipo, eu sou de Lençóis, mas para eu conseguir rodar em Utinga, em Boninal, Mucugê, existe uma dificuldade muito grande, então até linhas de ônibus para a gente conseguir conectar o nosso território é difícil e é caro também para você conseguir conhecer o seu território. Então a gente fica fragmentado. Eu sou da Chapada, conheço Lençóis. Porque as comunidades de Lençóis é difícil você ter acesso. Então, dentro do próprio município, é difícil. Você vai ter pessoas que vão nascer, pessoas que nasceram, morreram dentro de Lençóis e conhecem Lençóis, a cidade, o seu bairro, praticamente. E então é isso, é um sistema, né, muito, muito bem estruturado para que a gente não consiga ter essa unidade, né, enquanto território e possa se unir. Então eu vejo um problema lá em Boninal, eu nunca nem pisei em Boninal, não tenho reconhecimento, é um problema de Boninal, eu estou aqui com o meu problema. E a gente não se junta, né, para ter força para resolver questões que não é uma questão só de Boninal, é uma questão nossa, né. Questões territoriais, é tanta coisa que acontece nessa chapada que precisa ser dita, que precisa ser colocada na mídia, que a gente precisa, inclusive, formar um batalhão de produtores em audiovisual para a gente colocar todas essas histórias aí para circular, né? E aí, já falando sobre essas histórias, a gente sempre preza, né, um momento aqui na discussão de dizer, gente, e aí, vocês já pensaram no que vão fazer como produto final dessa formação? E falar mais uma vez que, gente, contar as histórias dos nossos mais velhos é também contar as nossas próprias histórias, né? A gente sempre fica naquela, ai meu Deus do céu, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou elaborar esse roteiro? Como é que eu vou fazer essas fotografias? Gente, tem tanta gente sedenta por contar história, e os nossos mais velhos são a maioria, né, dessas pessoas, principalmente as nossas avós, que a gente tem história ali, tem filmes quilométricos, né, que não cabem um curta de 5 minutos, mas que tá ali, esquecido, bem, bem de canto. Então, assim, tem diversos conflitos, tem diversas histórias na Chapada, mas tem também muita história bacana que pode ser dita, e Carol, que disse que não ia falar nada, e eu amo essa ciranda, mas... Exato, mas é isso mesmo, eu estou aqui, oh, meu Deus do céu. Mas vou passar para a Carol e depois eu tenho mais uma perguntinha para a Jean, para a gente continuar o diálogo e dizer mais uma vez, quem tiver pergunta, gente, coloca no chat, quem tiver com vergonha de falar, né, aqui de áudio ou câmera ligado, ou se quiser também, levanta a mãozinha que a gente dá espaço. Cristian falou, e Filipe também, sobre a importância de contar a própria história. Nessa semana, ontem, aconteceu um momento presencial no Colégio de Barbosa, que é nosso parceiro nessa formação, que foi um momento de escrita desse roteiro. E aí a gente ficou lá discutindo os roteiros, e teve um momento que Daphne, que é colega de vocês, ela falou, eu não sei se eu quero falar sobre a vazante, todo mundo já falou sobre a vazante.
E aí depois eu vou falar, mas quantas pessoas da Vazante já falaram da Vazante? E tem que ser uma reflexão interna. Quantas pessoas do nosso lugar, porque a nossa visão é totalmente diferente porque vem de fora, falaram dessa realidade. Foi um alfinetei da Daphne, ela inclusive levantava agora. E foi a mesma coisa com a Emilene, que foi na última formação, que a Emilene contou a história de uma senhora aí de Lençóis, que ela falou, não sei se eu vou falar ou não, já teve entrevista dela para HBO, coisas muito chiques, eu vou chegar lá com meu celular para entrevistar ela, não sei como vai ser. E depois das entrevistas, fez uma dessas que a senhora mais gostou, que ela mais se identificou, que foi mais respeitosa, porque a menina já conhecia ela há muito tempo, levou depois para ela provar o material. Então, foi todo um caminho que também é interessante. Às vezes, uma história que a gente fala assim, mas quanto a gente já falou sobre isso, sobre a minha comunidade, sobre a comunidade quilombola, sobre isso, sobre aquilo outro, mas a nossa visão de quem vem do lugar é totalmente diferente. E é exemplo as fotos de Edo. E tem várias fotos sobre a Chapada Diamantina, mas poucas daquele contexto, que é Boninal, que é a zona rural de Boninal. Então, a gente sempre revê de onde está falando. E até mesmo dessa perspectiva de eu moro na Guariba, não tem nada na Guariba, eu moro na Cutia, não tem nada na Cutia. E tem história. Até a sua casa está ali longe de vizinhança. Quem chegou ali? Como é que seu avô, sua mãe foi morar ali? Como é que foi? Aconteceu? Como é que a Guariba tem duas comunidades, é uma só? Como é que a Cutia, por que a Cutia chama Cutia? Então, fazer essas perguntas, que inicialmente parece besta, na nossa comunidade, como nossa avó foi chegar aqui, e começar a fazer essas perguntas. Para a gente chegar nesse conteúdo, a gente fica um pouco perdido no início, sem saber o que vai falar, mas essas perguntas ajudam a guiar. E eu não preciso ter um produto incrível, igual vendo novela, não precisa ser um novo renascer, novela das 9 da Globo. Precisa ser a sua realidade, a sua história, uma história que só você pode falar. E é isso. Falando novamente. Obrigado, amiga. Agora a gente passa, né, a fala para Daphne. Daphne, caso possível, ligar a câmera também, tá bom? Ah, não vou ligar a câmera não, que eu tô trançando meu cabelo, tá um horror isso aqui. Tudo bem. Boa noite, gente, primeiramente, né? Como o Carol falou, ela deu uma pimentada aí. Eu já ia comentar depois dela, porque foi uma experiência que a gente teve ontem. Ela falou para montar o roteiro, e aí ela falou, você quer escrever sobre o que? Eu falei, eu não sei. Aí ela falou assim, começa com Era Uma Vez e deixa desenrolar. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre o quê? Aí veio um monte de coisa na cabeça, e eu comecei sobre o Rio Coxó, né? Só que eu comecei desde lá do princípio, de onde ele nasce, até onde ele vai parar, tal, não sei o quê, e dei uma viajada no Rio como se ele fosse um personagem, no caso, dando vida, né? E aí, depois que passou, ela foi vendo, assim, os nomes Chapada Diamantina, Piatã, etc. Aí ela falou assim, aqui, ó, sua história está montada. E depois surgiu uma discussão, que inclusive era o que eu ia falar a princípio, sobre essa questão das nossas comunidades, né? Tipo assim, eu vejo muita gente falando sobre a barragem, né? Sobre esses assuntos delicados em que as pessoas da comunidade não querem contar. Há um tempo atrás, nós da Vazante tivemos a experiência de produzir um livro com a história da nossa comunidade, né? Os jovens se reuniram. Então, a gente fez entrevista, né, com o pessoal mais velho, ressaltando o que vocês falaram sobre essa importância, né? E a gente captou muitos momentos, assim, emotivos, a gente tirou foto, teve horas que a gente teve que parar de gravar para a pessoa dar uma respirada, né? Parar de chorar um pouquinho. E, assim, foi renovador. Nós que somos jovens, né, a gente acabou aprendendo coisas que a gente não sabia, ressaltando informações que a gente já tinha, e isso é extremamente importante. E é isso. Bom, minha carreira como fotógrafa também está bem no comecinho. Ontem Carol me usou como exemplo de produção lá na aula, porque eu já trabalhei, né, como assistente. E aí a gente vai se enxergando aos pouquinhos, a história que o Jean contou também. Eu não vou dizer que é parecida com a minha, porque por sorte do destino eu tenho um tio que me deu a câmera. Mas corro atrás também, né? Esse esforço. E é isso.
quero aprender cada vez mais, eu já trabalho, né, nessa área, e um dos obstáculos que mais tem, inclusive eu queria até perguntar para o Jean se isso é comum, é os amigos e família querer aquele descontinho, não sei o quê, aí convida você para um aniversário e fica assim, aí você ajuda a gente com as fotos, eu tenho uma raiva tão grande disso que vocês não têm noção. Mas, enfim, obrigada. Vai lá, Jean, é você. Rapaz, esse negócio. Não, bora pro aniversário. Aí você leva a câmera, viu? Não, você quer eu, a câmera. Isso. Mas eu acho que essa acaba sendo uma relação que não é só com a fotografia, não. Eu vejo em outros negócios, né? Acaba que as pessoas mais próximas a- acabam não contribuindo financeiramente, né? Pode contribuir de outra forma, mas acabam não contribuindo financeiramente para o crescimento, né, econômico, para fazer girar ali o nosso negócio. Eu já passei muito por isso. Chegou um momento que eu criei trauma, assim, tipo, tava trabalhando muito, usando a fotografia como ferramenta de trabalho bastante. Então, se não estou trabalhando, eu não levo a câmera, ou eu nem vou. Porque as pessoas acabam confundindo, né? Como isso não só com a fotografia, mas quando a gente fala de uma área artística, as pessoas acabam confundindo. A arte a gente faz por amor, a gente não é trabalho. Trabalho é você ter ali carteira assinada e estar ali trabalhando às 8 horas. Então as pessoas confundem muito, né? Uma expressão artística, ela não tem que ser remunerada. Mas isso a gente tem que ir mudando, né? Essa consciência das pessoas aos poucos. E falando em questão da parte financeira, eu vejo esse meu processo, né? Desses R$ 50 que eu cobri lá atrás para fazer um foto de um casamento. Fiz a foto do casamento na época que eu acho que uma parte de vocês nem pegou esse auge, né? O auge era DVD. Eu fiz um DVD com as fotos, fiz a capinha bonitinha do DVD. Todo mundo tinha um DVD em casa na época, né? Então fiz que eu usei ainda a minha habilidade da arte gráfica para fazer essa capa por R$ 50. Ali eu já não sabia precificar ainda, mas já sabia o preço que eu não iria cobrar, que era R$ 50. Exatamente, slide com música. Entreguei as fotos num pendrive e entreguei um videozinho slide com música no DVD bonitinho. Outra coisa que eu queria comentar é sobre a questão mesmo de poder fotografar, né? Isso quando eu comecei, eu já tô me sentindo um senhor, já tô quase mesmo. Tô com 27 anos, perto dos 30, com a coluna de 60 para 65, já sou um senhor. Quando eu comecei, o que a gente tinha de tecnologia, né, para registrar esses momentos, a gente já tinha celular, mas com uma resolução mas muito, muito, muito inferior do que vocês têm hoje. Acredito que a maioria que está aqui nessa aula está através de um celular, como eu estou aqui também, através do celular, e que tem uma qualidade de imagem em termos de resolução, em termos de recurso, muito superior ao que a gente tinha lá em 2012, 2010. Então, acho que a gente não precisa esperar, sabe? Você vender o seu mousse, o seu geladinho, o picolé, esperar o universo contribuir para que a gente tenha câmera para a gente começar a fotografar. A gente começa com o que a gente tem e da onde a gente está, sabe? Então, o celular é uma ferramenta incrível. Nas aulas, né? Esse exercício que eu passo voltado para celular, porque eu acho que é a ferramenta que todo mundo tem. Eu tive a experiência agora, né? Estava dando uma oficina de direção de fotografia em Iraquara, agora no início do mês. E nessa perspectiva, eu levei equipamento, é importante a gente conhecer os equipamentos, ter acesso, você realmente tocar no equipamento, entender como o equipamento funciona, mas eu vou passar 2 dias, uma semana, e depois eu vou embora e levo os equipamentos tudo, e
depois você produz como. Então é importante a gente aprender a manusear os equipamentos, entender para que serve tal lente, entender iluminação. A gente entende, sabe como funciona, mas a gente não tem. Mas o que é que a gente tem? A gente tem um celular, a gente tem um celular, a gente tem o celular que pode ser câmera, o celular que pode ser luz, a gente tem a vela que pode ser luz, a gente tem o isopor que pode ser rebatedor, e a gente faz a fotografia e o audiovisual possível no momento. Então, aqui no Grãos, né, as minhas oficinas são muito voltadas para o que a gente costuma falar, né, para o armengue. Então, a gente consegue criar os efeitos, né, funções que os equipamentos de audiovisual, que são caríssimos, fazem com barato, é com caixa de papelão, é com isopor, é com a lâmpada, é com a vela, é com a lanterna do celular. Então, é você entender o seu equipamento que você tem, o que é que você tem. Eu tenho um tal celular. Beleza, agora eu vou para o YouTube entender como funciona a câmera desse celular, quais são os recursos que ele tem, onde estão esses recursos. Então, você vai aprender mexendo em sua câmera. E você conseguir tirar o máximo da câmera do seu celular. E isso aí já é incrível. Muita gente tem celular, mas você usa ali só nos modos automáticos que tem, mira e tira 30 mil fotos. E coisa que a gente acaba um pouco, não sei se é essa palavra, mas vou dizer, vou usar ela, banalizando o clique. Porque na época que a gente era fotografia com filme, você tinha um filme que você tinha 36 fotos, você só podia dar 36 cliques, acabou o filme. Então, cada clique era muito pensado. Você pensava muito o clique, você via a foto pronta em sua mente para depois você dar o clique. Hoje com o celular, a gente só vai, aperta ali de 1000 aqui, eu sei que uma talvez vai estar boa. Então, acho que outro exercício para vocês usarem é tentar clicar menos e pensar mais no clique. A foto acontecer primeiro no olhar de vocês, na mente de vocês, e o celular ser só aquela ferramenta que vai capturar o que você já viu. Ponto. Maravilha, Jean. Esse seu discurso, assim, é fantástico, sabe? E dialoga muito, inclusive, com o que Ieda, né, nos trouxe nos nossos encontros anteriores, né? Que ela diz que essa fotografia, ela primeiro tem que ser imaginada para depois utilizar o equipamento que a gente tem disponível. E, infelizmente, a gente tem aí câmeras, né, e celulares com uma capacidade de memória, né, é limitada, mas tem memória, então a gente vai clicando, até que o celular começa a travar ou a câmera começa a dar pane, mas eu acho que é importante, sim, a gente fazer, né, essa reflexão, né, e fazer também essa autocrítica com nós mesmos enfim, tentar fazer a fotografia da forma que, de fato, ela deve ser fotografada. E aí eu vou passar agora para a Daphne, que levantar a mãozinha novamente. Gente, eu sou assim, vocês futucam a primeira vez, agora vocês vão ficar me ouvindo. Bora que bora. Não é nem... obrigada, Jean, por seu retorno, né? É mais uma questão de recomendação mesmo, né? Como eu me vi ontem, nesse caso de eu não sei que história eu vou contar, eu peguei muita inspiração nas fotos que Ieda tem e também no livro Torturado, que eu li recentemente. E, tipo assim, quando a gente pensa, eu vou contar a história da Chapada, logo você pensa Lençóis, Palmeiras, Morro do Painácio e tal, não sei o quê. Quando eu falo que eu já morei no Utinga, um monte de gente pergunta, você ia no Morro do Chapéu tirar foto? Né? Eu falei, gente, eu nem conheço o Morro do Chapéu. Mas é isso. E, tipo assim, você vê que todas as duas recomendações que eu fiz, elas fazem menção à zona rural mesmo, da Chapada, lugares que a gente não conhece. Tanto que eu comecei lendo o livro e eu não prestei atenção que era a Chapada até ele falar Rio Utinga. Quando falou Rio Utinga, é como se estivesse falando assim, ó, Cupertino, sabe? Eu me identifiquei na hora. Eu falei, cara, se trata de uma história que passa logo ali, no nosso quintal, né? E eu usei isso no meu pré-roteiro de ontem, e é isso que eu penso. Só que eu não quero
tratar desses assuntos que todo mundo trata. Foi o que eu falei com o Carol ontem. Não quer falar sobre barragem, sobre minério, tal, porque você fazer a pesquisa com as pessoas da comunidade com esses assuntos mexe muito. Então, tipo assim, por que não contar uma história bonita, né? Talvez você traga, que nem eu quero trazer um documentário, mas eu já vi um pouco de ficção quando eu comecei a tratar o Rio como um personagem, como o Rio vê as comunidades por onde ele passa, lugares que o ser humano ainda não alcançou, o Rio passa. Então, é isso, só compartilhando mesmo o meu pensamento para quem ainda se sente meio que perdido aí nessa parte, que foi a reflexão que eu tive ontem depois da aula. Perfeito, Daphne. Muito obrigado. Eu só queria retomar, inclusive, a uma fala que você fez anteriormente, Daphne, que é a questão de a galera achar, né, que o que eles querem contar, né, não importa, não tem importância, não tem necessidade, né, e em algumas vezes, né, a gente até escuta o comentário de tá, mas Lençóis não tem nada que presta, Boninal não tem nada que presta. E aí, nesse discurso do lugar não tem nada que presta, Seabra também tem esse discurso, né? A galera de Seabra fala que Seabra não tem nada que presta, e aí a gente vem recentemente com uma série de Seabra não tem nada que presta, da Aninha Guerreiro, que está fazendo um sucesso danado na região, que é, de fato, contar o que a cidade da gente, né, que muitas pessoas falam que não tem nada que presta, mas que tem várias coisas que prestam, que tem história, que tem lugares turísticos, que tem, sabe, uma diversidade de histórias que podem ser contadas. E aquele primeiro episódio, ou é o segundo episódio dessa série, que fala sobre os cafés de Seabra, gente, vocês precisam ver, porque é maravilhoso, assim. E serve também de inspiração, né, para que vocês possam pensar, né, nessas perguntas. Na minha cidade não tem nada que presta, no meu povoado não tem nada que presta, mas bora atrás dessas coisas que não tem nada, sabe? Cisterna não tem nada. Será? Então, vamos lá, vou passar agora para a Claudiane, que levantou a mãozinha também. Boa noite, gente. Eu estava conversando com o Jean mais cedo e eu jurei que eu não ia. Não, acho que foi outro dia. Eu falei que eu não ia falar. Porque quando eu começo a falar, eu não falo. Mas, assim, acho que já trouxe. Já e todos vocês trouxeram alguns pontos muito, muito legais, assim, de serem frisados, em como os nossos pensamentos e o nosso achismo, né, sabotam a gente em todos os quesitos, tanto nessa onda de Seabra não tem nada, Lençóis não tem nada, o lugar que eu moro não tem nada interessante que eu vou contar, quanto na questão de equipamento, de por onde começar, do que eu vou fazer para iniciar. Tem um celular e o celular não é bom e tal. E aí, quando a gente começa a estudar e a entender um pouco mais sobre o que a gente vai trabalhar, né? Sobre fotografia, sobre o vídeo, enfim, qualquer coisa na vida, né? Quando a gente põe o pé e começa a entender como fazer, é que você meio que se surpreende que o caminho não é muito por aí, que o rolê, na verdade, é você fazer o que dá com o que você tem e começar, né? E aí mesmo, muitas vezes, assim, principalmente para a gente, que tem uma realidade muito parecida, já contando as histórias dele, apesar de já ter escutado essas histórias algumas vezes, eu fico assim, realmente a realidade de todo mundo é muito, muito parecida aqui, né? Que veio de baixo, que ralou para conseguir a primeira câmera, que ralou para conseguir um celular, a onda da câmera lá com filme, que queimava tudo e tal. E enfim, e a história se repete, né? Que é você começar, não saber de onde começar, o que fazer,
e aí você coloca o pé e depois tudo vai dando certo. Na verdade, eu entrei só para falar uma coisa, que mesmo depois que você começa, eu sou fotógrafa, e mesmo depois de você passar por toda essa história do início, do medo de você não saber como que você vai começar e o que que você vai fazer, porque o que você tem é muito pouco, você tem um celular muito simples e tal, e aí você, com muito esforço e tal, acaba adquirindo a sua câmera, algumas coisinhas, você vai viver fazendo armengue. A gente faz armengue, sim. Enfim, às vezes eu fico pensando, cara, será que vai chegar um dia, assim, que vou ter um estúdio gigante e tal, que eu não vou precisar ficar fazendo armengue e tal. Eu vou fazer armengue. A gente, a gente tem isso na. Enfim, a gente cresceu tendo que se virar com pouco, né? Então, a criatividade meio que flui assim dentro do processo. Então, mesmo você tendo uma câmera boa, você vai precisando rebater do, aí você vai lá apelar para o isopor, você vai apelar para o papel alumínio, enfim. Mas só queria dizer que é um processo gostoso, que gera uma ansiedade muito grande, porque a gente se acha incapaz no início, gera muita insegurança, mas enfim, no final dá tudo certo. E eu estou falando isso para mim também, porque eu estou iniciando agora no no audiovisual. E aí eu estava nas primeiras aulas assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí eu estou falando isso que vai dar tudo certo, para minha mente não me sabotar. Vai dar tudo certo. É isso, gente. Com certeza vai dar certo e já está dando, na verdade, né? E dizer que sim, a gente sobrevive de gambiarra. Do início ao fim, a gente está aqui, ai meu Deus do céu, isso aqui não vai dar certo. A gente pensa um negócio que às vezes é até aleatório mesmo e dá certo sim. Mas enfim, gente, a gente já está bem caminhando assim para o final, tá? Completando 1 hora, o papo tá lindo, maravilhoso, mas a gente está bem já no finalzinho, então a galera que ainda tiver dúvida, tiver pergunta, lance por agora. E aí dizer que tem uma discussão muito bacana aqui também no chat, né? E aí, quem tiver com celular, computador, é bom dar uma olhadinha. O Gustavo vem falando sobre as câmeras nativas, né, que vêm já pré-instaladas no celular, que geralmente vem aí com uma capacidade bem baixinha, assim, né, não utiliza o total da qualidade que a câmera, de fato, ela pode capturar, e aí quem tem iPhone sabe que tem limitações sim, quem usa qualquer outro tipo de celular sabe que tem limitação sim, tem algumas outras câmeras, né, para instalar no celular que pode sim ter uma qualidade melhor, né, e aí Karina também vem aqui falando sobre essa questão, né, histórica da fotografia, que eu acho bem bacana, estudou direitinho aí a aula, né? E cadê? Tem mais um comentário aqui, que é uma pergunta, na verdade, do próprio Gustavo, né, que ele diz, qual é a maior dificuldade do audiovisual, Jean? E aí, o que é que você me diz? Eu vou fazer uma junção aqui, que eu vou comentar um pouco o que Daphne trouxe, o que Cal trouxe, que não ia falar, né, Cal? E pra gente ir caminhando, né? Enfim, 1 hora é pouco, viu, gente? Já passou 1 hora. Acho que uma das coisas, né, quando o Daphne traz talvez essa dificuldade de achar o que a gente escolheu, se é interessante, isso trazendo, né, para as pessoas pretas, é o que o racismo faz com a gente, sabe? O racismo sabota também da gente, faz com que a gente nunca ache que o que a gente tá fazendo tá bom, ou é suficiente. Então a gente sempre fica nesse processo de autossabotagem,
Então é algo que a galera fala, bora fazer terapia coletiva, a gente realmente precisa fazer terapia. Tem uma diferença, né? Porque a gente, para ocupar os lugares que as pessoas pretas, para ocupar os espaços que a gente ocupa hoje, a gente ocupa porque a gente é muito bom no que a gente faz. Porque se a gente não fosse muito bom no que a gente faz, a gente não estaria ocupando esses lugares. Pessoas pretas não têm esse privilégio de talvez não ter a qualificação necessária para ocupar um espaço e só por ser branca ela está ocupando aquele espaço. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, velho, a gente é muito bom. O que Cal falou, né, que é o que eu trago também para capoeira. A capoeira a gente pegou o quê? Um pedaço de pau, um arame, e a gente fez um instrumento que a gente tira diversos sons. Então, a nossa condição, a gente sempre aprendeu a fazer muito com pouco. E o que falta é a gente conseguir tirar essa violência que o racismo faz com a gente, e entender que a nossa história é importante e que nós podemos fazer o que a gente quer. Eu acho que uma das coisas principais que eu aprendi aqui no Grãos, desde minha formação, foi aprender a sonhar e ter o direito de sonhar, sabe? Porque o direito de sonhar não foi negado e não foi tirado. Então, quando a gente reconquista esse direito, você pode sonhar e aí as coisas mudam, sabe? Eu poderia muito bem lá atrás simplesmente entender que a fotografia é uma área elitista, é cara e isso não é para mim, e vou seguir no que determinaram que são para as pessoas pretas daqui de Lençóis. Então, eu vou ali conseguir o meu ensino médio, vou trabalhar numa pousada, no restaurante e vou viver minha vida. Então, quando a gente consegue quebrar, né, o que a sociedade faz com nós, pessoas pretas, é colocar um teto na nossa cabeça, sabe? Você só pode ir até aqui. Então, você chegou no limite. E aqui no Grãos eu consegui quebrar esse teto, sabe? E percebi que além desse teto tem uma imensidão pra gente conseguir ser tudo que a gente quer, fazer todas as possibilidades que essa vida, né, nos dá. Eu acho que uma das dificuldades, já juntando, uma das dificuldades, né, do audiovisual e da vida é a questão do racismo, que é uma área muito elitista, é uma área que historicamente foi ocupada pelas pessoas brancas. Então, até em questão de valores, né? Eu, por ser uma pessoa daqui, um orçamento meu, ele vai ser desvalorizado, talvez a pessoa pague mais caro por uma pessoa que vem de São Paulo, que vem de fora, que esteja passando aqui, e que talvez a pessoa não tenha nem muita experiência com audiovisual, mas só pelo fato dela ser de fora e por ela ser branca, o valor que ela cobra é um valor justo e o meu valor não é um valor justo. Então, hoje eu tô nesse embate, assim, de realmente, esse aqui é o valor do meu serviço. Se você chega no mercado e o feijão é R$8 e você quer pagar 5, você não vai pagar 5, você vai pagar R$8, senão você não tem o feijão. E assim, muitos trabalhos eu não estou fazendo. Por uma questão de valorização, de eu entender o produto, o serviço que eu entrego, e eu saber o valor que é o meu serviço, que é o meu tempo, que são minhas madrugadas editando, virando noite, tomando um café atrás do outro. Inclusive isso, o café aumentou, então é um investimento mais alto, eu tenho que colocar o café no meu orçamento. Não pode ser barato. E quero trazer só mais duas coisas para ir fechando a minha fala. Tem como compartilhar a tela aqui? Tem Eu já sim, tô Jean. tentando, se não tiver sim, também. pode ficar à vontade. Ó, cadê aqui? 2, 3. Aqui tem meu Instagram, que é bem bagunçado, não tem um perfil de artista, um perfil de política, é tudo junto. Então aqui vai ter algumas fotos que eu gosto de fazer, né, que são fotos das manifestações culturais, religiosas daqui de Lençóis e natureza. E quando eu falo de fotografia, né, e sendo uma forma de transformação social, eu trago uma referência que é do nosso território, né, Noilton Pereira, e que é daqui de Rui Barbosa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Noilton, ele é de Rui Barbosa, e Noilton tinha uma câmera super simples.
E existe a chapada que é contada, né? Que é vendida, e existem as outras chapadas, que são as chapadas que a gente está inserido, né? E ele começou a fotografar a zona rural, uma região bem seca, aquele sertão de chão rachado, falta de água, praticamente zero assistência, né, do poder público. Começou a fazer fotos artísticas. E essa foto começou a ganhar uma visibilidade. E ele começou a vender essas fotos no valor de uma cesta básica, e cada foto vendida era uma cesta básica que ele entregava para essas famílias, né? E eu vou tentar compartilhar aqui o perfil dele aqui do Facebook. Eu ainda tenho Facebook, descobri esses dias. Sim. E no YouTube começou a fotografar essas famílias, vender as fotos no valor de uma cesta básica. E aí ele foi chamado para participar de um programa, né? Caldeirão do Hulk, com o Luciano. Acho que isso é em 2018. E quando ele chegou lá, a ideia era ele fotografar os bastidores, mas quando chegou lá, o programa era voltado para ele, né? Na época ele tinha 3 mil seguidores no Instagram. E essa visibilidade do trabalho social que ele tá fazendo, né? Gerou ele no mesmo dia, tipo, 60 mil seguidores. E aí ele começou, ao invés de só vender as fotos para conseguir uma cesta básica, ele começou a fazer vaquinhas online para arrecadar recursos para construir casas, né, para essas famílias. E hoje eu acho que no YouTube já deve ter conseguido construir mais de entre 40 a 50 casas, né, nessas comunidades. Então, para mim, é uma das grandes referências na fotografia, e tudo isso, a maioria das fotos que ele tem foram com equipamentos bem, bem básicos. Então, eu trago isso, né, que a fotografia, o mais importante é a acessibilidade do olhar. Talvez você pegue uma câmera super, super cara e dá para uma pessoa que não tem uma acessibilidade no olhar, não tem um olhar social, não tem vivência, não tem identidade com o território, e a pessoa vai fotografar aqui, ó, a paisagem. E não vai conseguir ver beleza onde várias pessoas não vê. Enfim, então, para eu finalizar, quem quiser acompanhar mais, né, o trabalho dele, tem o Instagram, que é no YouTube Pereira, tem meu Insta também, willam.dejan, ninguém vai saber escrever, eu vou deixar aqui digitado. Perfeito, Jean. Mas antes de finalizar, e aí você já começou a falar sobre essas suas referências, e aí a colega aqui, como é o nome? Espera aqui. Ayala Paiaiá, ela perguntou exatamente sobre suas referências, né? E aí, se você quiser comentar sobre mais alguma referência, fica à vontade. E a mesma pessoa também fez o seguinte comentário, né? Se você segue algum gênero dentro do audiovisual. E aí a gente tem aqui mais alguns comentários bem bacanas, depois, se tiver um tempinho, dá uma olhadinha também. E aí, assim que você finalizar, né, essas respostas, você pode já ir também encaminhando para as suas considerações finais, para a gente finalizar esse momento que, de fato, uma hora é nada, é pouquíssimo. É nada e muito ao mesmo tempo. Porque a gente precisa, inclusive, né, falar mais uma vez dessa nossa limitação da carga horária desse encontro virtual, né, que uma hora é pouco para o conteúdo, mas é muito para a nossa intérprete, né, ficar ela sozinha fazendo a interpretação de todo o conteúdo, aí fica cansativo. Mas, enfim, vamos lá, por favor. Então, sobre referências, né? Eu trago, acho que uma das primeiras referências que eu tenho, né?
Minhas referências são referências dentro do meu território. Eu não trago referência externa, não. Geralmente, quando a gente vai estudar fotografia, a gente é muita referência externas e estrangeiras. A Sony Júnior, né? A Sony Santos Júnior Santos, a Sony Júnior Santos, que eu cresci na mesma rua que ele, meu amigo desde que eu me conheço por gente, e que traz assim a fotografia de paisagem, assim, que foi as primeiras pessoas que eu comecei a ver fotos com logo exposição, fazendo aquele efeito de véu de noiva, e eu comecei a querer entender como isso funcionava. Foi a pessoa que me indicou minha câmera para mim. Trago no Hilton, né, Pereira, pelo assim, o que ele consegue, o sentimento que ele consegue transmitir nas fotos dele, e como ele conseguiu chegar em resultados tão incríveis e com equipamentos básicos, e a função social, porque ele poderia ter usado a fotografia dessas pessoas só para se promover e viver a fama, e valeu, galera, e eu vou agora viver dando workshop, e aí pelo Brasil, vou para São Paulo, vou para fora do país e vou mostrar a foto de vocês lá passando necessidade e viver e ganhar dinheiro com isso. Mas não, ele permanece dentro do território e lutando para transformar, né, as vidas daquelas pessoas. Então, desde da cesta básica, de um filtro de barro, que às vezes parece... quem não tem condição de ter um filtro... Então, tem muita gente que não tem condição de ter um filtro para ter direito a uma água potável, a você conseguir a necessidade daquela família, porque o pai precisa se deslocar para trabalhar e tem que andar 5 quilômetros todo dia. Você fazer uma campanha e conseguir uma bis, uma Pop 100, uma moto. E eu acho que, para mim, são as duas grandes referências. Trago referências também mais jovens, né? Que passou por esse processo de formação comigo na fotografia aqui no Grão Audiovisual. Eu trago Mirauá Noronha, Má Mirauá, e Misha Preta, Michele, que é parceira de produção, tem uma sensibilidade incrível também no olhar na fotografia. Então, são essas pessoas. E teve outra pergunta? Eu já respondi tudo. Ah, sim, gênero. Gênero no audiovisual, eu aprendi a trabalhar desde sempre aqui com documentário. E gosto também de fazer docfic, né? Quer fazer o que Daphne estava dizendo ali, né? Que você tem a base ali do documentário, mas dentro desse documentário também tem ficção. Maravilha, Jean. Mais uma vez, assim, sabe, agradecer imensamente em nome do coletivo, né, pela sua disponibilidade e parceria de sempre, né, com as nossas aulas, com esses nossos encontros, dizer da nossa felicidade, né, em tê-lo aqui conosco, né, e contar sempre com a sua disponibilidade. Agradecer também, né, todos os nossos alunos que estiveram aqui presentes e que estarão também assistindo essa aula a posteriori, né, tem uma galera que disse que não podia estar presente hoje, mas que provavelmente não, né, mas que iria acompanhar a aula depois, quando a gente disponibilizasse no YouTube. Então, agradecer também essas pessoas, agradecer nossa intérprete, agradecer, né, todo mundo aí pela paciência, colaboração, perguntas, e convocar aqui a nossa coordenadora executiva dessa terceira turma para fazer aí a finalização, os agradecimentos e finalizar a nossa aula. Se tiver algum informe também, Rosinha, fique à vontade. E eu já me despeço por aqui, agradecendo mais uma vez todo mundo. Beijinhos, e qualquer dúvida estaremos lá no WhatsApp. Pronto. Eu quero agradecer imensamente os alunos. Agradecer, Dejan. Muito, muito obrigada. Adoro seus alunos. É muito divertido. Você tem
o dom para falar com as pessoas, viu? Agradecer, Dió, pedir desculpa porque eu falei, Dió, não vou falar, e eu falei o tempo todo. E deixar de indicação o filme que é A Lenda do Pai Inácio, que está disponível no YouTube, que Djan fez parte da equipe, é uma equipe local, é uma história local, e ele é todo em preto e branco, ele é muito divertido, adoro esse filme. Então é uma boa indicação. E como eu falei no chat, é sempre bom a gente procurar inspirações de como contar nossas histórias. Pode vir através de um livro, de uma fotografia, de uma música, de uma carta. Então, pode vir em qualquer lugar essa inspiração, mas eu preciso procurar ela. Então, essa é a parte bonitinha. Agora, a parte não tão bonitinha é eu cobrar vocês. Primeiro, cobrar o contrato, a assinatura desse contrato, com a assinatura das testemunhas, enviar para o e-mail da ela, para a gente conseguir efetuar o pagamento de vocês até o final desse mês, a primeira parcela. Mais uma vez, cobrar que assistam às aulas. Então, tem muita coisa que é técnica, sobre a técnica do celular, então como você colocar grade, como tirar foto na exposição, como mexer e brincar com as cores, como você descobrir as regras para não seguir ou segui-las. E tudo isso está na aula de Irene Tejan, que tem essa oratória maravilhosa, que você consegue assistir mais de 30 minutos de aula. A aula tem 30 minutos, as duas, né? Juntando as duas dá 30 minutos. Você consegue passar 2 horas só ouvindo o Irene Tejan, porque ele é muito divertido e a aula também é. Então, é muito bom a gente ver isso para o próximo passo, que é celular bombril, captação de vídeo, a gente conseguir fazer esse caminho, percorrer essa trilha. Um outro ponto, gente, para a gente depois ver no grupo, principalmente para a galera que consegue ir até o Colégio Estadual Rui Barbosa, agendar um horário para um outro momento presencial, uma outra oficina presencial, tá bom? Até certinho? Qualquer coisa, conversem no grupo, interajam, mandem suas fotos, seus vídeos, suas referências, tá bom? Beijão e muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos e a todas. Eu lembrei de uma coisa. Nós, no dia 22, próxima segunda-feira, a gente tem um outro encontro, viu, galera? Não se esqueçam, a gente vai ter a nossa primeira roda formativa aqui, virtual, onde a gente vai estar recebendo a Carol Tanajura e a Raquel, da Escola Família Agrícola Mãe Jovina de Rui Barbosa, onde elas, né, estarão contando aí como é que a gente faz essa produção audiovisual e como é que a gente conta, né, essas nossas histórias da roça, né? Então, vamos inclusive, tentar, né, fazer aí uma dinâmica de pensar, né, em possíveis cenários que a gente queira utilizar e trazer para essa discussão, porque a Carol Tanajura, ela é referência nessas questões, né? Então, vamos pensar aí direitinho nas nossas perguntas que vamos fazer, se tiver dúvidas sobre essas questões, vamos também colocar em prática, ou melhor, colocar na roda, né, para a gente tirar todas essas dúvidas. Jean, fique à vontade. Só queria dizer mais uma coisa, rapaz. 2021, 2022, na verdade, eu conheci uma menina chamada Cal, que tá aqui, e aí, do nada no Instagram, ela me chamou, ei, bora fazer um encontro de fotógrafo, não sei o que e tal. Eu gostei da ideia e a gente começou a trocar mensagem. Ela estava em São Paulo, né? E eu aqui em Lençóis. E aí a gente montou essa ideia de fazer um encontro de fotógrafos da Chapada. E fizemos a primeira edição 2022, a segunda ano passado, 2023, e estamos agora caminhando para a nossa terceira edição do Encontro de Fotógrafos, né? Vai acontecer no dia 27 agora, depois desse sábado próximo, aqui em Lençóis. Então, quem tiver interesse para chegar, cole com a gente. A maioria, né, os 2 anos foram fotógrafos, a gente, né, fotógrafos negros e negras da Chapada, maioria mulheres. Estamos com a programação massa. Tem o Instagram também lá, que é fotógrafos.chapada, fotógrafos da Chapada,
Algo parecido assim, vocês procuram, vocês vão achar. Quem quiser colar, dá um toque lá que a gente coloca no grupo e a gente se encontra esse final de semana que vem, dia 27. Pronto, perfeito. Claudiana abriu o áudio, pode falar. E alguém levantou a mão. Cadê? Eu vou responder já. Que isso? Foi uma ideia maluca, mas que deu certo e tá fluindo. Então vai ser uma delícia receber vocês lá com a gente. Ótimo, perfeito. Quem foi que levantou a mão, gente? Desistiu de falar? Desculpa, gente. Que dia foi, Jean? Que dia a gente falou aí que vai ser? É porque eu estava anotando uma informação aqui e acabei me desconcentrando. Sim, dia 27 de julho, sábado, 8 horas da manhã, a gente vai se encontrar aqui no espaço do Grãos. Ah, certo. Obrigada, viu? Mas... Pronto, perfeito. Ah, Edna! Tô reconhecendo a Edna agora aqui. Sou eu, cara. Edna tava no sul do país comendo frio, só tava vendo no Instagram. Edna faz parte do programa de bolsa universitário de jovens daqui em Lençóis que a gente criou esse ano, né? Tá fazendo faculdade, morando fora. Faço parte do MPA também agora, Movimento Social. Perfeito. Uma galera massa essa turma. Mas é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. A gente espera, assim, que vocês tenham aproveitado bastante todas essas informações, né? E qualquer coisa, quem ainda não acompanhou as aulas, coloquem lá nos comentários no YouTube suas dúvidas, que quando a gente tiver um tempinho, a gente vai estar lá também acompanhando e respondendo, tá bom? Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, todas e todes. E a gente se vê na segunda-feira, neste mesmo horário, neste mesmo canal, onde a gente vai discutir aí uns temas bem interessantes para a construção desse nosso produto final. Beijinho, beijinho e até mais.